Bendito é o nome do Senhor para sempre. Filipenses, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, pelo Espírito Santo, ele está falando de uma obra maravilhosa que Deus ele faz na vida daqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, falando nesta obra, ele diz que eu tenho por certo, ele está dizendo, eu tenho certeza absoluta que aquele que começou uma obra em vocês, ele vai completar esta obra. Quando começa a obra de Deus em nossa vida? A palavra de Deus diz que a obra de Deus ela começa em nossa vida no momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, no momento que nós ouvimos a palavra da salvação e somos salvos pela graça, como diz Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus, ele inicia a obra da salvação em nossas vidas, pela graça de Deus, que foi trazida a esta terra pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E essa obra, ela começa quando nós reconhecemos que somos pecadores. Essa obra, ela começa quando nós reconhecemos que estamos perdidos. Essa obra, ela começa quando reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E a pergunta é, quem está perdido? Muitas pessoas acham que perdido são aquelas pessoas que matam, que roubam, que adulteram, que prostituem, que fazem essas coisas. Não, a Bíblia Sagrada, ela fala bem claro, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Os perdidos são todos. Todas as pessoas que nascem nesse mundo, nascem perdidas. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por quem? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens, para todas as mulheres, por isso todos pecaram. Todos estão perdidos. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou também que ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A obra de Deus, ela começa a ser realizada em nossa vida quando nós reconhecemos que somos perdidos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos do Salvador e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus Cristo levou naquela cruz do Calvário todas as minhas maldições. A Bíblia Sagrada diz que Ele levou na cruz do Calvário todos os meus pecados. E quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu estou separado de Deus e que eu preciso do Salvador,
e confesso Jesus como Senhor da minha vida, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. É o que diz a palavra de Deus. Quando o homem, quando a mulher reconhece que é pecador e se separa de Deus, que precisa do Salvador, e que o único Salvador é o Senhor Jesus, não existe outro Salvador, não existe outro caminho, não existe outra vida, não existe outra salvação. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele veio a este mundo para ser um advogado entre Deus e os homens. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito, e quem está cheio de pecado, o homem cheio de pecado, não pode morar com Deus lá no céu. Porque o céu é santo, o céu é puro, Deus é santo, Deus é puro, e o pecador não pode morar no céu com Deus. Por isso o Senhor Jesus veio para intermediar, para ser um advogado, não somente um advogado, mas o sacrifício perfeito para comprar o pecador com preço de sangue. Ele derramou seu sangue no Calvário para comprar o pecador para Deus, e assim aconteceu. Ele morreu na cruz, e a Bíblia diz que ele resgatou a muitos. Todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus são comprados para Deus, para morar com Ele para sempre lá no céu. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando nós confessamos Jesus como Salvador, aí acontece a obra. A obra de Deus é iniciada em nossa vida. Porque quando você recebe Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo, ele entra na sua vida. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, só ele pode fazer a obra transformadora da graça de Deus. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 diz, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa obra, ela só pode começar quando o homem se arrepende, ou a mulher se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Salvador. O Espírito Santo, ele vai morar dentro dessa pessoa e começa a fazer a regeneração, a renovação. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele está dizendo aqui, eu tenho certo, eu tenho por certo que Deus, ele vai completar a obra que ele começou a fazer na tua vida. Aleluia. Todos aqueles que estão na presença de Deus estão recebendo essa obra de Deus. A obra da transformação, a obra da salvação é uma obra 100% da graça de Deus. Eu não posso, eu não tenho capacidade para mudar a minha vida, eu não tenho capacidade para me libertar do pecado, mas a graça de Deus, ela tem esse poder para me libertar do pecado, para me transformar, para me santificar e para me tornar uma nova criatura. Como Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que João, ele falou o seguinte, amados, 1 João 3,2, agora somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no Senhor Jesus. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque havemos de vê-lo como Ele é. Deus começou a obra em nossa vida quando nós recebemos Jesus como Salvador. Aí recebemos a purificação pelo sangue de Cristo. Aí recebemos o Espírito Santo que lava, que regenera, que santifica. Mas essa obra, ela vai ser completada no dia do arrebatamento da igreja, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Essa obra vai ser completada, mas Ele continua fazendo a obra na minha vida e na sua vida, porque o Espírito Santo, Ele prepara a igreja para se encontrar com o noivo. Deus, quando Ele começa a fazer a obra na vida de alguém, a obra dele não pode ser frustrada. Quando Ele começa, Ele completa. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus na vida de alguém. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses que nós devemos ser purificados o espírito, a carne, o coração irrepreensível para a vinda do Senhor. Está na palavra de Deus. E diz aqui Paulo que Deus vai aperfeiçoar esta obra em nós até o dia de Jesus Cristo, aqui no arrebatamento. Ou seja, essa obra vai ser aperfeiçoada, a obra de santificação, de purificação, até o dia da volta de Jesus. Porque no dia da volta de Jesus, todos vão estar com a obra completa. Porque os que estiverem com a obra completa, a obra, eu falo a santificação aqui, preparando aquela pessoa para entrar no céu. Porque a nossa salvação só vai se completar quando tivermos um corpo imortal, um corpo perfeito. Hoje nós temos um corpo mortal, o corpo imperfeito, mas quando o Senhor Jesus vier, nós vamos ter um corpo imortal, um corpo perfeito. Aí a obra da salvação vai ser completada, porque aí a morte não vai ter mais poder sobre nossa vida, a doença não vai ter poder mais sobre nossa vida, e a nossa morada vai ser na Nova Jerusalém, lá no céu, morar para sempre com Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém? Essa é uma promessa para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E hoje você deve entender que a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Só basta você crer e entregar na mão do Senhor a sua vida. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E um dia essa obra vai ser completa. E quando o arcanjo tocar a trombeta, você vai ouvir o som da trombeta. E quando você ouvir o som da trombeta, o seu corpo vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em você. E assim você vai morar para sempre com o Senhor.